Então, hoje vamos falar um pouco sobre o romance Angústia, de Graciliano Ramos. Romance que faz aí parte das obras cuja leitura é obrigatória para a lista do vestibular da FUVEST. Vamos dar uma olhadinha nele então. Bom, a primeira coisa que é importante saber sobre o Angústia é que assim que você inicia a leitura dele, você já se depara com uma dificuldade de definir exatamente o enredo. O enredo ele demora um pouco a se descortinar, né? Ou seja, a se mostrar de fato para nós. Isso acontece porque nós temos um narrador em primeira pessoa, né, que é um narrador protagonista, que é o Luiz da Silva, né, que ele narra numa espécie de delírio, numa espécie de alucinação, num estado febril por causa de um ato que ele cometeu que vai se revelando ali como uma possibilidade durante todo o romance, mas que só se torna realidade de fato próximo do final da narrativa, né? E ali no início nós temos porque todo romance é como se fosse um grande flashback, né? Uma grande analepse, né? Desse sujeito que já realizou esse ato e ele ainda se sente mal por isso, ele ainda se sente ali nesse estado febril, nesse estado de delírio, nesse estado alucinatório. Então toda a sua narração ela é influenciada por esse estado em que ele se encontra. Mas se nós formos fazer uma análise, então, do enredo em si, né, nós vamos ver que o básico, né, o centro da narrativa, ele é um triângulo amoroso, né, que leva a um conflito. Esse é o principal. Claro, eu estou simplificando muito porque a narrativa é sobre muito mais do que isso. Mas nós temos então um triângulo amoroso entre Luiz da Silva, né, que se apaixonou, teve um caso e chegou a se tornar noivo de Marina, que é a sua vizinha, né? E aí, na outra ponta desse triângulo, nós temos Julião Tavares, que é um sujeito ali rico, né? E isso vai ser um fator importante ali também para o romance em si, para a formação desse romance em si, para o modo como esse romance se constrói, né? Então, a partir do triângulo amoroso, nós vamos ter algumas discussões que são levantadas pelo romance dentro dessa voz do Luiz da Silva, dentro dessa voz que é uma voz sempre em tom delirante, em tom alucinatório, né? Então, nós vamos ter, por exemplo, a presença da mudança de Marina, né? Que é uma das representações da metamorfose dentro do romance, da mudança de um sistema, né? Nós temos a representação da opressão, que ela está ali no personagem Julião Tavares, que vai remeter a algumas figuras do passado e outras que ainda rondam a vida de Luiz da Silva, né? E nós temos ali o próprio Luiz da Silva, que é alguém que se vê imerso em meio a isso, é o sujeito humilhado, né? É o sujeito empobrecido, né? É o sujeito, então, que diante dessa opressão que o Julião Tavares representa, ele vai buscar tomar uma atitude que não é só contra o Julião Tavares, mas contra tudo que ele sofreu, né, na sua vida. Então, o Angústia, de certa maneira, vai recuperar vários dos temas que estão presentes, né, frequentemente na literatura do Graciliano Ramos, né, especialmente essa questão dessa opressão, desse abismo entre ricos e pobres, né, dessa questão material que ela se impõe como algo importante para a existência espiritual também, porque ela acaba sendo indissociável da forma como se organiza a vida de um indivíduo, né? Então, aí algumas das temáticas que estão dentro já a partir dessa organização do triângulo amoroso, que seria o centro da narrativa, seria grosso modo ali o enredo. Então nós podemos dizer que o relato, né, do Luiz da Silva ele é um retrato memorialístico, ou seja, ele compõe
a narrativa a partir da sua memória. O centro da ação, o enredo, como eu disse, é o triângulo amoroso, né? Luiz, Marina e Julião Tavares, e ali os fatos que vão levar ao assassinato do Julião Tavares cometido pelo Luiz da Silva. Depois desse assassinato, ele fica ali meio perdido, né? Ele faz parecer um suicídio, ele anda pelas ruas perdido, meio já delirando, já naquele estado de alucinação, né? Mas consegue voltar para casa, se lavar, e a partir daí ele entra nesse estado febril, em febre, e passa 30 dias ali deitado, que é quando a gente tem o início do romance, né? Porque o romance se inicia quando ele finalmente, né, consegue se levantar, quando ele finalmente está saindo desse delírio, né? Quer ver? Vou ler aqui o início para vocês. Deixa eu achar aqui. Logo no início, levantei-me há cerca de 30 dias. Não fala o que tinha acontecido. Mas no final a gente vai saber que porque ele entrou nesse estado febril depois de ter matado o Julião Tavares, e aí ele passou 30 dias nesse estado. Então ele fala, levantei-me há cerca de 30 dias, mas julgo que ainda não me restabeleci completamente. Então aqui ele já dá a dica, eu ainda estou naquele estado em que eu fiquei depois de ter matado o Julião Tavares, e é nesse estado que ele vai narrar tudo. Das visões que me perseguiam naquelas noites compridas, né, depois de ter matado o Julião Tavares, umas sombras permanecem, sombras que se misturam à realidade e me produzem calafrios. Então, essa vai ser a atmosfera da narrativa. E essa atmosfera que ele fala ali de visões e sombras é o retrato memorialístico, em que ele vai misturar tudo. A história em si, que é a história desse triângulo amoroso que vai levar ao assassinato, com a vida dele, o passado dele, principalmente, né? A figura do seu avô, né? Que ele vai falar aqui mais adiante. Quer ver? Deixa eu achar aqui o nome do avô, né? Ele vai falar mais adiante desse passado dele, né? Então ele está ali falando sobre a vida atual, sobre os problemas financeiros, né, sobre o trabalho dele, sobre o fracasso, e aí de repente ele fala, volta a ser criança. Logo depois de falar de Julião Tavares, né, então ele vem, volta a ser criança. Revejo a figura de meu avô Trajano Pereira de Aquino Cavalcante Silva, que alcancei velhíssimo. Ou seja, quando ele nasceu, o avô já era muito velho, já tinha perdido aquele prestígio que ele tinha, mas vejam que ele traz o nome todo, que é um nome longo, que em geral se refere ao nome de aristocrata, porque o avô era membro da aristocracia nordestina ali do século XIX. Os negócios na fazenda andavam mal, e meu pai, reduzido a Camilo Pereira da Silva, reduzido por quê? Nome menor, prestígio menor, menos aristocrata, é alguém que já faz parte de uma decadência, tem toda uma simbologia aí, né? Ficava dias inteiros manzanzando, ou seja, sem fazer nada, numa rede armada nos esteios do copiar, cortando a palha de milho para cigarros, lendo Carlos Magno, né? Ou seja, lendo romances, ficções, sonhando com a vitória do partido que o padre Inácio chefiava. Ou seja, o padre não, o pai dele já era meio que ali um vagabundo, porque fazia parte de uma família decadente, né? Então, ele tem essa recomposição da memória, memorialística, né? E a figura do avô e do pai aparecem quando ele se lembra ali de Julião Tavares. Ou seja, são as figuras opressoras que o levaram a esse estado em que ele se encontra. Então esse retrato memorialístico vai recompor as imagens da vida do Luiz da Silva, ali da sua infância, né, tornando-se um fracassado, um sujeito humilhado, até a tragédia que o levou ao momento da escrita, ao momento do seu relato. Então as memórias elas vão sempre variar entre o delírio, a alucinação, o estado febril e a realidade em si. São ali trechos fragmentados e nós nunca conseguimos separar exatamente, né, o que é a ação, o que é a verdade do que é o delírio, o que é a alucinação do protagonista. Os pensamentos são apresentados em desordem, mas existe uma consciência da separação entre as visões que são decorrentes do seu estado psicológico e a realidade em si.
Nós só conseguimos perceber o que é a realidade no momento em que a ação se desenrola, que ele está narrando uma ação, como a morte do Julião Tavares, por exemplo. Mesmo assim, nós temos o filtro desse narrador, que é um narrador em estado febril, um narrador em estado de delírio, que narra o seu próprio fracasso. Então nós temos um romance de caráter metalinguístico também, né? Porque bom, um exemplo para vocês antes de eu explicar então desse caráter metalinguístico. Lembra-me de um fato, de outro fato anterior ou posterior ao primeiro, mas os dois vêm juntos. E os tipos que evoco não têm relevo, tudo empastado, confuso. Em seguida, os dois acontecimentos se distanciam e entre eles nascem outros acontecimentos que vão crescendo, até me darem sofrível noção de realidade. As feições das pessoas ganham nitidez. De toda aquela vida havia no meu espírito vagos indícios. Saíram do entorpecimento recordações que a imaginação completou. Então aqui, por exemplo, em vários momentos isso acontece, ele está falando sobre a própria estrutura do seu relato, a própria construção do relato. Em diversos momentos ele fala que ele gostaria de escrever, gostaria de ser um romancista. Ele até depois de cometer o crime, ele já se imagina na prisão ali, conseguindo escrever um livro, né, enquanto está preso. Depois fala, isso é uma bobagem, né, naquele ambiente da prisão não vou conseguir fazer isso. Então, apesar do delírio, né, apesar de tudo, a gente vê que ele tenta dar uma estrutura ao seu relato e ele tem uma consciência da confusão que está essa estrutura, de como está essa estrutura dele. Então, isso é um caráter metalinguístico dentro aí dessa narrativa do Angústia. Então, nós temos aqui, entre os personagens, o protagonista, então, Luiz da Silva, esse narrador, né, o narrador protagonista, aí, que é um funcionário público medíocre, né, tem uma baixa estatura intelectual, não é um cara muito brilhante e que está sempre enfrentando problemas financeiros. Por exemplo, a dificuldade de pagar o aluguel e as demais contas cotidianas. Depois que o pai morreu e ele saiu da propriedade, né, ele diz que rodou o mundo, tornou-se um jovem tenente, passou dificuldades, viveu na miséria, tornou-se um dos vagabundos que ele sempre encontra na rua. A presença dos vagabundos é sempre muito grande, né? O pai, que era um vagabundo já numa família decadente, mas o vagabundo no sentido que não fazia nada, mas ainda era um herdeiro, né? Ele próprio, vivendo como vagabundo em meia miséria, o seu Ivo, que é o vagabundo que traz a corda para ele, é um mendigo também que frequenta a casa dele, traz a corda de presente. O outro vagabundo que ele encontra perdido no caminho para casa, depois que ele matou ali o Julião Tavares, ele até pede um cigarro para esse mendigo que está dormindo ali na rua, né? Ele fala ali no início que os vagabundos são os que mais o irritam, porque ele se identifica com eles. Eles são os fracassados, eles são os maiores oprimidos, as maiores vítimas daquele sistema que, na figura do Julião Tavares, ele colocou todo o seu ressentimento contra esse sistema, dessa elite que ele considera ali porca, que ele considera opressora, né? Mas como ele consegue se ver, esses vagabundos, ele tem muita raiva deles também, ele tem raiva de tudo ali, nesse estado de delírio. A preocupação dele é excessiva com as coisas materiais, né, com o dinheiro, porque é o que lhe falta, e ele sempre quer escrever, né, se tornar um autor, mas ele não consegue, né, porque ele sempre tem outras ocupações, ele está sempre ali preocupado com outras coisas. Então, além do estado do delírio, né, da alucinação do Luiz, nós temos também um cenário em que parece que ele está sempre evitando contar o acontecimento central, o que realmente interessa ali dentro do relato que ele está nos trazendo. Então, ao mesmo tempo em que ele vive nesse estado febril, em que ele vive em meio a esse delírio, ele vai recorrendo a memórias passadas, ele vai recorrendo a fatos da sua vida. Primeiro, como se ele tentasse se explicar, né? Como se isso fosse explicar o que ele fez, né? O ato final dele, pelo menos o ato final dele na narrativa, né? Nós não temos um fechamento ali da vida dele, da trajetória dele de fato, então o ato final dele no que ele narrou, né? Naquele ponto da vida que ele está narrando, mas também as memórias do passado, elas são uma espécie de recurso para afastar o acontecimento presente, que foi aquilo que trouxe a tragédia para sua vida, aquilo que o fez passar ali um mês inteiro em estado febril e que ele ainda não conseguiu se restabelecer. Então, a recorrência, o recorrer ao passado nesse caso, é um tipo de fuga da angústia da realidade que se põe ali para ele, né?
Então nós temos um cenário em que as memórias distantes, elas atuam ali então como um recurso que vai buscar afugentar a lembrança tanto de Marina quanto do Julião Tavares, quanto, né, em última instância ali, do fato do Luiz da Silva ter assassinado o Julião Tavares, né? Então, ali um trecho só, né, dessa lembrança do passado. Penso em Mestre Domingos, no velho Trajano, em meu pai. Não sei por que mexi com eles, tão remotos, tão diluídos, em tantos anos de separação. Não tem nenhuma relação com as pessoas e as coisas que me cercam. Na verdade, isso mostra uma confusão dele também, porque tem relação, né? O modo como ele viu Julião Tavares, a gente já viu numa parte que eu li para vocês, né? Ele sintetizava todas essas figuras, né, opressoras da vida dele, que vem desde a infância, vem desde esse passado. Então são figuras remotas? São, mas na verdade existe uma relação, né, ali entre eles, o que o Luiz da Silva se tornou e o que ele veio a fazer. Né? Isso é muito comum nessas narrativas literárias, porque o que a literatura faz? A literatura ela tem essa liberdade de abordar qualquer assunto, né? E nesse caso do romance do Graciliano Ramos, nós temos ali um assassino que ele conta a sua própria história, né? Esse é um recurso que já existia na literatura. Quem deixou isso muito célebre foi um escritor russo, né, Fyodor Dostoiévski, com o seu romance Crime e Castigo. Né? Aliás, o Angústia lembra bastante o Crime e Castigo, que é um romance do realismo russo ali do século XIX, que nós também temos ali um estudante pobre, no caso, em que ele mata uma agiota, né, para conseguir se manter, ter o dinheiro para si. E aí ele vai passando por todas as justificativas porque ele fez, e ele também vive num estado febril pelo ato que cometeu, e ele acaba se entregando no fim. Então, a Angústia, ele recupera muito a atmosfera daquele romance e essa atmosfera da literatura russa em geral. É uma espécie de homenagem quase do Graciliano Ramos para essa literatura tão importante ali no século XIX, que tanto influenciou o século XX. Então, a literatura ela traz essa liberdade, né? E, em geral, então aqui no caso nós temos uma história sobre um assassino, e é como é em primeira pessoa, como se ele tentasse se justificar, como se ele tentasse mostrar como ele chegou àquele ponto onde ele está naquele momento. Só que ele se justifica muito mal, né? Porque é tudo fragmentado, tudo confuso, é aquele estado de delírio de quem ainda, né, está sob aquele processo da culpa e tudo que logo depois do assassinato ele fica desejando ser pego, né, ser descoberto. Mas isso não acontece, porque quando o encontramos ele já restabeleceu, está restabelecendo a saúde, consegue se levantar e finalmente narrar para nós o que aconteceu. Como se essa fosse a forma que ele encontrou de espiar a sua culpa. Então nós podemos dizer que a desordem dos pensamentos do Luiz da Silva, né, essa desordem ela faz com que ele chegue a misturar o presente e o passado, como se tudo fizesse parte de um presente imediato. E esse presente imediato é uma projeção do psicológico dele, desse psicológico abalado, né, desse psicológico confuso e ali delirante, mas é tudo uma projeção dele. É o que acontece ali com narrações em primeira pessoa. Nós dependemos sempre do narrador, né? O nosso acesso à história, o nosso acesso aos fatos e às versões desses fatos é sempre por meio dessa voz do narrador, que no caso não é uma voz racional, não é uma voz que tenta nos apresentar tudo de maneira objetiva, mas é uma voz confusa. Isso é típico também da literatura moderna, da literatura da modernidade, da literatura modernista. Ela vai romper com uma tradição narrativa ali que vem do realismo, que é essa da clareza, da objetividade, né? E aqui vai trazer muito para um plano que seria esse plano de uma narrativa que ela envolve o psicológico. Então, o narrador, nós dependemos do psicológico do narrador para, né, conseguir estabelecer uma sequência narrativa, uma sequência da narração. Então, ali só um exemplo disso, dessa desordem, né? Sento-me no paredão do açude, ouço a cantilena dos sapos. Vejo a figura sinistra de seu Evaristo enforcado e os homens que iam para a cadeia amarrados de cordas. Lembro-me de um fato de outro anterior ou posterior ao primeiro, mas os dois vêm juntos, ou seja, está tudo ali ao mesmo tempo.
Seu Evaristo é um cara ali que se enforcou no período que ele morava na fazenda, então ele se lembra disso, que já vai meio que sendo quase uma premonição o que ele vai fazer com o Julião Tavares, né? Então, ele fala antes que os fatos não estão relacionados entre si, mas é como se tudo tivesse relacionado, pelo menos na cabeça dele, né? Que é aquele que nos dá acesso à narrativa, na cabeça do narrador. E aí nós temos o quê? Que as lembranças desse passado, elas também são dolorosas, porque é ali que nós temos essa origem desse complexo de inferioridade, dessa ideia de fracasso que o protagonista carrega consigo, né? Um exemplo é a morte do pai dele, em que em vez de ele sentir a própria morte, aquele luto, ele sentia frio e pena dele mesmo. E aí o que o comove é quando uma das criadas da casa traz para ele ali algo para ele beber. Né? O que o comove então é que alguém se lembrou dele. E aí ele tem vontade de chorar. Não pela morte do pai em si. Então nós vemos um sentimento de se colocar numa posição de vítima mesmo o tempo todo, né? No caso dele. Né? Então nós temos o fato de que ele é de fato uma vítima, né? Ele é de fato um fracassado, ele se coloca nessa posição e tudo isso vai criar essas condições psicológicas que vão transformá-lo de vítima a criminoso, né, no caso. A outra personagem do triângulo, então, é a Marina. Né? Marina, ela é apresentada pelo narrador, né? Lembrando, nós temos sempre acesso a esses personagens por meio da voz do narrador, é ele que nos conduz pela narrativa. Ela é apresentada como uma mulher fútil, que se preocupa exclusivamente com as pequenas conquistas materiais valorizadas pela pequena burguesia. Né? Então, ali um exemplo, né? O narrador falando estúpida, lia as notas sociais, casamentos, batizados, aniversários, coisas deste gênero, estúpida, ou seja, ela não tinha leituras intelectuais, ela se preocupava com isso. E quando eles planejam o casamento, né? A preocupação dela são as compras, a organização da festa, o nome sair no jornal, né? Não é o casamento em si, a relação em si. E é por isso que ela acaba ali tendo um caso com o Julião, porque o Julião tem mais condições de dar essas pequenas conquistas materiais que ela tanto valoriza. Né? Há uma diferença, então, entre a Marina que o Luiz da Silva vê como objeto do amor dele e a Marina que ele nos apresenta como real, que seria uma mulher fútil. Né? Então ele fala ali em determinado momento da narrativa: naturalmente gastei meses construindo esta Marina que vive dentro de mim, que é diferente da outra, mas se confunde com ela. E aí nos cabe nos perguntar: qual das duas Marina é real? Se é que uma das duas é. Porque ambas são parte de uma construção desse protagonista. A partir do psicológico dele, uma projeção da forma dele de ver o mundo, que, como nós já vimos, é uma forma bem deturpada. Lembrem-se, o narrador é um criminoso. Né? E por fim, nós temos aí o Julião Tavares, né? Sujeito rico, herdeiro, bacharel, né? Enfim, aquele representante da elite nordestina, né? Esse período. E justamente por isso, tanto por isso quanto ali por ter se relacionado com a Marina, ele é o alvo do ódio do Luiz. Mas já antes, né? Antes dele se relacionar com a Marina. Porque ele representa o tipo que o Luiz não consegue ser. Mesmo que ele tenha nascido em uma família tradicional, em uma família que poderia lhe proporcionar, em outro contexto, esse mesmo tipo de privilégio, né? Mas ele não teve acesso, porque a família dele é uma família aristocrata decadente, a família do Julião é uma família burguesa ascendente. O Julião é rico e o Luiz, mesmo vindo de uma família ali de nome, vocês veem pelo nome do pai, já era reduzido, já era uma família diminuída, e ele então chega a viver na miséria. Então, ele se ressente por isso. E o Julião, ele é ali alguém que representa em si, é como se fosse uma metonímia disso ali, que causa ressentimento do Luiz. Então ele diz ali em determinado momento: comecei a odiar Julião Tavares, falei como carioca agora. Comecei a odiar Julião Tavares. Farejava-o, percebia-o de longe, só pelo modo de empurrar a porta e atravessar o corredor. Canalha. E rangia os dentes, arrumava os papéis tremendo de raiva. Tudo nele era postiço, tudo dos outros, né? Ou seja, era alguém que vivia aí, não tinha de fato uma autenticidade, né?
É interessante aquela parte que apareceu o travessão, isso sempre aparece durante o romance ali também. É como se no meio do pensamento, em algum momento, ele começasse a falar sozinho, né? Então ele tá lá, percebeu de longe, só pelo modo de empurrar a porta e atravessar o corredor. É como se do nada ele falasse, canalha, né? Ou seja, no meio do pensamento ele soltasse uma parte do pensamento, mas em voz alta, né? Nos dá essa impressão quando aparecem esses travessões. Então, Angústia, basicamente, ele é um romance que ele é notável por haver sempre ali uma expectativa que não se realiza, né? Então nós temos o Luís da Silva que não se torna o descendente com privilégios dos antigos senhores de terra. Nós temos o relacionamento com Marina e o plano do casamento, né? O casamento que também não se realiza. A garantia de uma vida social estável entre Marina e o narrador não se concretiza, assim como a ideia de Marina de uma vida social estável ao lado de Julião também não se concretiza, né? E o assassinato, sim, ele se concretiza, apesar de passar o romance todo nessa coisa do vai não vai, digamos assim. Mas mesmo isso que ele achava que era o que ia dar fim a tudo, principalmente a angústia dele, né, o assassinato não dá cabo, não termina com essa angústia dele, do Luís da Silva. Né? É o que o leva ao estado febril. Então, pelo contrário, na verdade faz com que ele piore e ele narre para nós a história nesse estado. Né? E o assassinato também não concretiza nem mesmo o final da história. Por quê? No penúltimo capítulo temos o assassinato, aí depois nós temos essa entrada dele no estado febril, que vai se conduzir até o final, e se nós voltamos para a primeira página, ela traz o início 30 dias depois que ele se levantou, mas ainda não se restabeleceu. Ou seja, como se fosse um círculo, né? Sempre um ciclo ali que nunca se completa. Um labirinto ali asfixiante que nos leva ao fim e o fim nos leva ao início, que vai recontar tudo e que vai nos levar ao fim novamente. Então, ele vai passar dentro dessa... É como se, pela forma como a narrativa nos é trazida, ele vai passar dentro dessa angústia durante todo o tempo, numa espécie de cárcere pessoal, o cárcere pessoal do narrador, nesse caso. Então, vamos só organizar agora, então, estruturalmente, falar um pouco sobre a estrutura da obra, né? A ação, ela é mais interiorizada do que exteriorizada, né? Porque ela se passa dentro do psicológico do personagem que predomina sobre os fatos do mundo exterior, e os fatos do mundo exterior vêm a partir desse psicológico do personagem. Então nós temos uma ação que ela é interiorizada e um enredo que é circular. A narração ela começa no ponto em que termina o enredo, se conduz por idas e vindas, e ela termina pouco antes de quando ela vai começar novamente. Então é circular, né? Sempre ali terminando e reiniciando, como se aquele fosse o universo em que o personagem vai habitar para sempre. Foco narrativo primeira pessoa, narrador protagonista, Luís da Silva. A narrativa é marcada pelas memórias do narrador, fluxos de consciência, que é essa livre associação de pensamentos que vêm e vão, que podem ou não fazer sentido, né? Monólogos interiores, que é essa questão da reflexão interior do personagem, né? As reflexões dele sobre os fatos apresentados, e as alterações dos estados emocionais, né? Que, como eu disse, é aquela atmosfera do delírio, da alucinação. Ele se compõe como uma espécie de diário desordenado, como uma espécie de relato de memórias desordenadas, construídas em meio ao caos que ele vive internamente. O tempo, ele é psicológico, né? Nós não temos uma marcação objetiva do tempo, ele se passa de acordo ali com que os pensamentos vão vindo na mente desse narrador, que é a partir da onde a narrativa se focaliza. O espaço principal da narrativa é Maceió, mas nós temos também o espaço secundário, que é a fazenda, onde o Luís passou a infância, quando ele recupera ali as memórias da sua infância. Então nós temos um romance que tem um cenário urbano, mas ele vai apresentar fortes ligações com o mundo regional, que é aquele mundo das outras narrativas do Graciliano Ramos. Essa ligação com o mundo regional vai vir nas expressões do vocabulário, né, do vocabulário típico regional ali de Alagoas, nos costumes sertanejos, no passado do protagonista, que está intimamente ligado a esse mundo do coronelismo, a esse mundo da aristocracia,
nordestina ali, a esse universo sociocultural do interior, né? Muito marcado ali no romance. Bom, então vamos ver como que isso aparece nas provas, né? Como eu disse, a angústia está na lista da FUVEST. Vamos ver então duas questões da prova do último ano, só para ver mais ou menos como apareceu, né? Então, essa daqui. Se o discurso literário aclara o real ao desligar-se dele, transfigurando, ou seja, se o discurso literário ele deixa aquilo que faz parte da realidade, aquilo que é real, mais claro para nós, mais evidente, a partir do momento em que ele se desliga da realidade de fato, né? Ou seja, do mundo real, transfigurando, transformando em outra coisa, transformando em um mundo ficcional, que é uma representação do real, nós podemos dizer que o narrador Luiz da Silva, né, o narrador protagonista do livro Angústia, não se comove com a leitura de histórias fáceis, sem almas complicadas, ou seja, histórias de leitura simples, em que os protagonistas, os personagens, não sejam ali figuras com as suas almas complicadas, figuras mais perturbadas. Por quê? Ele rejeita como jornalista a escrita de ficção. Não, essa está errada, tanto porque eu falei aí durante a aula, ele até pensa em escrever um romance, né? Até mesmo depois de cometer o crime, ele já se vê preso escrevendo um romance. Então ele não rejeita a escrita de ficção, né? E até o papel dele de jornalista ele vê como algo menor, porque ele escreve o que lhe mandam, né? Ele fala isso várias vezes durante o romance. Então a A não está correta. Prefere alienar-se com narrativas épicas. Nada a ver, isso não aparece em momento nenhum do romance. E na verdade, as narrativas épicas, as mais antigas, seriam justamente aquelas narrativas que não têm as almas tão complicadas, né? Em que o mundo é o mundo da ação e não o mundo da reflexão. Então, não é a B. É indiferente às histórias de fundo sentimental. Olha, pode até ser que ele seja, né? Mas ele não fala nada disso no romance e não tem a ver com a afirmação do enunciado, né? De que ele busca as histórias com almas complicadas. Então, não é uma informação que condiza, né? Que seja condizente ali com o que é trazido pelo romance. Está engajado na militância política? Nada a ver, né? Ele está totalmente distanciado disso, ele nem cita isso em momento nenhum, né? Então nos restou a E, que é justamente a característica essencial do personagem. Ele se afunda na negatividade própria do fracassado. Falei várias vezes aí durante a aula. Ele é marcado pelo próprio fracasso, pelo sentimento de inferioridade. E ele se afunda nessa negatividade no seu estado febril, ali nas suas alucinações, o seu psicológico todo é permeado por isso e todas as ideias que ele nos traz em seu discurso extremamente confuso. Então, a letra E é o gabarito dessa questão. Vamos aqui à segunda, então. Para Graciliano Ramos, a angústia não faz concessão ao gosto do público na medida em que compõe uma atmosfera, ou seja, não faz concessão quer dizer o seguinte, não é um romance tão palatável, de uma leitura tão fácil. Por quê? A atmosfera do romance é uma atmosfera dramática, né? Que é essa atmosfera que vai construir uma tragédia. A história ela tem um componente trágico. A tragédia vem do drama, né? E a tragédia tem esse componente, então, dramático por excelência. E ele, sim, representa as tensões do seu tempo. Como eu disse, ele traz esse embate de classes. Nós temos um membro ali de uma aristocracia decadente, e a miséria pela qual ele passa e a pobreza atual do Luiz da Silva na vida urbana é uma metáfora dessa decadência da aristocracia nordestina ali, rural, que veio até ali a abolição da escravatura e depois vai tentando se manter, mas já numa economia extremamente decadente, né? E temos a questão dele se sentir um fracassado, o sentimento de inferioridade por conta daqueles que o oprimem, que são membros das elites, que são representados, né, em última instância, na figura do Julião Tavares, que é quem consegue conquistar a Marina por ser um cara da burguesia, um membro dessa elite, que é a elite que oprime
alguém como Luiz da Silva, né? Que é esse que vem de uma família aristocrática, mas agora é um pobre, é uma figura decadente, vive em meio aos pobres. Então nós temos essas tensões sociais que nesse período dos anos 30 não existem só no Brasil, né? Existem ali também, bom, na Europa, a Segunda Guerra, né? Boa parte da justificativa da ascensão do nazismo, do fascismo, tem muito a ver com isso, com essas tensões sociais, essas tensões de classe, que vão estar representadas ali, então, é, dentro dessa característica metafórica do angústia. Né? Vamos ver por que não são as outras, por que as outras estão erradas. Né? Então, a B, grotesca ao eliminar a expressão individual. Nós até temos elementos do grotesco na narrativa. A representação ali da própria pobreza, né? Os ratos ali que se deslocam pela casa do Luiz da Silva, né? Que fica o tempo todo o barulho deles, e ele mesmo se compara a um rato, né? O tempo todo durante a narrativa. Ele compara também a Marina e o Julião Tavares a ratos, porque eles são traiçoeiros, né, como um rato, mas ele se compara a um rato por ser alguém que vive quase num esgoto e por ser alguém que no fim acabou cometendo crime, né, pegando o outro com uma corda pelas costas, esganando, também traiçoeiro, né, o rato que metaforiza um pouco isso. Mas a expressão individual, ela toma conta totalmente do romance, né? O romance ele é narrado em primeira pessoa e tudo a que nós temos acesso lá vem por meio da voz desse narrador. Então a expressão individual ela está ali muito forte, muito presente. Então ela não foi eliminada. Por isso a B está errada. Satírica, ao reduzir os eventos ao plano do riso. Não. Ele é um romance pesado. Né? Angústia tem esse tom trágico, esse tom dramático. Né? Até tem alguns momentos ali em que você pode considerar um pouco cômicos, mas não é um alívio cômico, é aquele riso de nervoso. Né? Então, ele não reduz os eventos ao plano do riso e não tem um caráter satírico. Ingênua, ao simular o equilíbrio entre sujeito e mundo. Essa é aquela que não tem nada a ver, né? O típico tá aí só para distrair mesmo. Né? Não é ingênua, né? E nós não temos nenhuma ideia de equilíbrio entre sujeito e mundo. Pelo contrário, ele chafurda mesmo na miséria da alma humana e na miséria ali material também. E essa daí que poderia confundir. Alegórica, né? Nós temos a alegoria da cobra lá que quase enforcou o avô dele, que né, passa ali para ser a metáfora da corda, né, da coisa da morte traiçoeira, a corda como uma forma da morte traiçoeira também, a do rato, que eu já falei para vocês, que ele traz o tempo todo de volta, né, para mostrar as imagens da sujeira. Mas olha só a segunda parte, ao exaltar as imagens da sujeira, ele não faz uma exaltação, né, como algo positivo, exaltar tem essa ideia de algo positivo, né, mas ele nos traz, na verdade, como um caráter negativo, que é o que o levou a chegar na situação onde está. Então, a E estaria errado aqui nessa palavrinha exaltar. Né? Então, a A é o gabarito da questão. Beleza, gente? Então é isso aí. Isso é o que tem a ser dito sobre o romance Angústia, de Graciliano Ramos, que está aí na lista de leituras obrigatórias da FUVEST.